Olá, olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu estarei trazendo uma palavra ao teu coração. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos, a notificação, para você receber todas as vezes que eu trazer uma nova ministração nesse canal. E hoje eu quero falar de um texto que talvez você já leu, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E eu quero compartilhar com você nesse dia. Está no livro de Atos capítulo 3, versículo 1, onde fala sobre a história de um homem coxo que é curado na porta do templo. E a Bíblia diz assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona da oração. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe. Primeiro detalhe, estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da tua mãe. Então aquele homem, ele era coxo, ele era deficiente de nascença, o qual diariamente era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para fazer o quê? Para pedir esmolas, aos quais que entravam no templo, o qual vendo Pedro e João entrando no templo, pediu o quê? Esmola. Pedro, fixando os olhos dele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma esmola. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele entregou? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Versículo 7. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e ossos dos tornozelos receberam o quê? Força. Os seus ossos receberam o quê? Força. E saltando, ele se pôs em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram se é ele que se estava aceitado a pedir esmola na porta Formosa, e eles ficaram cheios de admiração. A Bíblia diz que havia dois discípulos, um chamado Pedro, outro chamado João, que eles decidem orar, ter o seu tempo de oração, ter o seu tempo de comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz, também fala de um homem que estava ali desde a sua nascença, fazendo o quê? Pedindo esmola. Seus familiares o levavam à porta do templo, e todas as vezes que chegava alguém, ele erguia a mão e pedia, e o povo se compadecia do sofrimento daquele homem e lhe entregava uma esmola. Mas quando Pedro, ele chega até o templo, ele olha para Pedro, pede uma esmola, Pedro fala o quê? Olha para nós, olha para nós. E ele olhou nos olhos de Pedro, e Pedro, cheio de autoridade de Deus, a unção que estava sobre a vida dele, Pedro, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu quero te perguntar, hoje, talvez, o que você esteja precisando é como aquela esmola daquele homem, que ele ia receber algum valor, que ele ia receber alguma moeda, e que no outro dia ele ia voltar para o mesmo lugar. Mas quando ele encontrou um homem de Deus, ele nunca mais voltou para o mesmo lugar. Sabe o que eu quero te dizer nesse dia? Que quando você encontra um homem cheio do Espírito Santo, quando você encontra um homem cheio de autoridade de Deus, ele repreende tudo aquilo que está te afastando, tudo aquilo que está te impedindo de caminhar. Aquela enfermidade impedia aquele homem de prosperar, aquela enfermidade impedia aquele homem de andar, aquela enfermidade impedia ele de viver aquilo que Deus tinha preparado para ele, mas aquele sofrimento estava acabando. Eu quero te falar nesse dia, o teu sofrimento está acabando. É dia de você levantar desse lugar, é dia de você parar de viver de esmola, é dia de você parar de ficar pedindo e depender somente de Deus. E eu quero te dizer em primeiro lugar, levanta e anda.
eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Levanta e anda, levanta e anda, porque Deus tem um futuro glorioso e um futuro poderoso para você, amém? E quando Pedro, ele estende a mão, em primeiro lugar, aquele homem, ele obedece a direção de Pedro, aquele homem olha nos olhos dele. Você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para o Senhor, você precisa olhar para a tua fé, você precisa olhar para aquele que um dia te prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir, não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse: eu vou te dar vida, vida em abundância. Aquele homem, ele obedeceu. Segundo lugar, ele disse: levanta. E aquele homem, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter falado: você está doido, você está maluco, eu nunca andei, eu sou coxo de nascença, estou aqui há anos precisando de esmola para sobreviver, e você vem com essa historinha. Mas ele acreditou, porque ele viu a autoridade, ele viu a unção que estava sobre João e Pedro, e ele se levanta, aleluia. Neste dia você vai se levantar, quando todos achavam que você não ia mais conseguir andar, quando todos achavam que você não ia mais viver, quando todos achavam que você não ia sair dessa depressão, quando todos achavam que você não ia sair desse desemprego, que todos achavam que a sua empresa ia fechar, que a sua família ia ser destruída, você se levanta. Sabe por quê? Porque você obedeceu a palavra de Deus, você obedeceu ao Senhor. Então, eu tenho essa palavra no teu coração: levanta e anda. E em último lugar, aquele homem, ele se levantou e saiu saltando dentro do templo e louvando ao Senhor. O que significa isso? Aleluia. Sabe o que significa? Porque era o sonho dele saltar, entrar naquele templo. E ele, por causa de uma palavra profética, ele entra no templo. Aleluia. Eu quero te dizer, neste dia você vai se levantar dessa situação e vai sair saltando, se alegrando, porque a palavra diz: muito grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Receba esta palavra no teu coração, receba esta palavra no teu espírito. Deus te abençoe. Se você foi edificado por essa palavra, se inscreva no meu canal e me siga nas minhas redes sociais. Deus te abençoe.